Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de refletirmos na Tua Palavra e de aprender contigo. Reconhecemos que Tu és o Deus soberano, que governa todas as coisas e que conhece os pensamentos mais profundos do nosso coração. Nós nos apresentamos diante de Ti com confiança, porque sabemos que Tu és um Deus que nos ama, um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Pai, prepara o nosso coração para esse momento. Prepara o nosso coração como um solo fértil, para que a semente que será lançada agora encontre espaço para crescer e dar frutos. Que toda distração, toda preocupação e toda ansiedade sejam removidas nesse momento e que a nossa mente esteja totalmente focada em Ti. Espírito Santo de Deus, fala conosco, que essa mensagem provoque uma transformação real em nossa fé e na nossa caminhada. Renova a nossa mente, fortalece o nosso espírito e nos ensina a confiar mais em Ti. Que tudo que for aprendido nessa manhã nos aproxime do Senhor e nos faça crescer no conhecimento e na graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like aqui nesse vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Quando você faz isso, o YouTube manda um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. E aqui nós postamos vídeos novos todos os dias. Tem vídeos inéditos aqui todos os dias. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, você pode fazer isso de várias maneiras, mas as principais: você pode se tornar membro do canal, é só você clicar aqui embaixo, seja membro, e você pode nos ajudar. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Eu quero orar pela sua família, pela sua vida, pelo seu trabalho, por todas as áreas da sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus está comigo. Apenas isso. Deus está comigo. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Jó, no capítulo 3, apenas o versículo 25. Jó, capítulo 3, verso 25. Está escrito: O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Eu vou ler de novo. O que eu temia, ou seja, aquilo que eu tinha medo que acontecesse, veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Irmãos, a vida de Jó nos ensina muitas lições sobre sofrimento, sobre fé, sobre confiança em Deus. Mas esse versículo revela algo muito profundo sobre a natureza humana. Nós temos uma forte tendência a alimentar mais o medo do que a fé.
Jó, segundo a palavra, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afastava do mal. Ele também era um homem próspero. Mas antes dele ser provado, de acordo com a história que nós conhecemos, ele já alimentava o medo no seu coração. Ele tinha medo de perder aquilo que ele tinha conquistado. E esse medo, de alguma forma, tomou conta dos seus pensamentos. E isso nos leva a uma reflexão muito importante. Quantas vezes nós vivemos dominados por preocupações e receosos em relação ao futuro? O medo pode se tornar uma prisão invisível dentro de nós. Uma prisão que nos impede de desfrutar da paz e da alegria que Deus tem reservado para nós. O medo rouba a nossa energia, enfraquece a nossa fé e nos impede de viver plenamente a vontade do Senhor. O medo pode se manifestar de várias maneiras. Tem pessoas que têm medo do futuro, ou seja, a incerteza do amanhã, e isso pode levar à ansiedade e ao desespero. Pessoas que têm medo das perdas, seja de bens materiais, perda da saúde, perda de pessoas amadas. E esse medo da perda, nos faz viver inseguros o tempo todo. Tem pessoas que têm medo do fracasso. Muitas pessoas deixam de perseguir seus sonhos por medo do fracasso. E aí elas acabam nem tentando. Tem pessoas que têm medo de não serem aceitas do jeito que elas são. A gente passa a vida inteira, muitas vezes, buscando a aprovação dos outros, com medo de não sermos bons o bastante. E se a gente permitir que esses medos cresçam dentro de nós, eles podem nos paralisar espiritualmente. Por isso, a palavra do Senhor nos ensina repetidamente a não ter medo. É interessante que a expressão não temas ou não tenha medo está contida na Bíblia 365 vezes. Isso não é coincidência. Sinal de que Deus quer que todos os dias nós recebamos essa palavra no nosso coração. Não tenha medo. Uma expressão para cada dia do ano. Eu vou ler apenas algumas aqui, que falam sobre o medo. Isaías 41, versículo 10, diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Outra passagem que eu quero mencionar que fala sobre o medo está em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que nós devemos buscar então? Ser aperfeiçoados no amor. Quando estivermos vivendo, experimentando o perfeito amor de Deus, nós não teremos medo. Não teremos medo de nada dessas coisas que eu falei. Nem do futuro, nem das perdas, porque a nossa fé estará firmada em Cristo. Aleluia. Salmos 27, verso 1, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei?
Tá vendo, irmãos? Quando Deus for a nossa luz, quando nós estivermos convictos de que a nossa salvação, a nossa esperança vem de Deus, nós não temeremos nada. Aleluia. Hoje, a palavra de Deus nos convida a substituir o medo pela fé. Pois quando nós descansamos no Senhor, nós podemos encontrar segurança. Eu quero que você declare isso com convicção. Eu substituo o medo pela fé. Eu lanço fora o medo e recebo a fé. A história de Jó nos mostra que, mesmo diante das piores adversidades, Deus continua no controle. Jó perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, sua saúde. E ele chegou ao ponto de desejar não ter nascido. Quantas vezes eu e você passamos por dificuldades sem compreender o motivo? E aí nos sentimos aflitos, questionamos a Deus e nos perguntamos por que certas coisas acontecem com a gente. Mas a verdade é que Deus vê além daquilo que nós estamos vendo. Deus nunca perdeu o controle sobre a vida de Jó. Ele permitiu que certas coisas acontecessem, mas ele também colocou limites para o inimigo. Da mesma forma, acontece na nossa vida. Ou seja, nada ocorre sem a permissão de Deus. Esse problema aí que você está enfrentando é porque Deus permitiu. Significa que nós podemos descansar. Significa que nós podemos descansar, sabendo que o Senhor está no controle da nossa vida. O próprio Jesus nos anuncia na palavra sobre os desafios que vamos ter que enfrentar. Em João capítulo 16, verso 33, Jesus diz assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Durante a nossa vida, nós vamos enfrentar problemas. Nós vamos enfrentar enfermidades. Vamos passar por algum momento de crise, de escassez. Vamos ter que lidar com a morte. Muitas pessoas que você ama, você terá que se despedir delas em algum momento. Mas a nossa esperança não está apenas aqui neste mundo, nesta vida. Nós temos a certeza da vida eterna. Mas enquanto estivermos aqui, vamos passar por aflições. O fato de pertencermos a Deus, o fato de termos entregado a nossa vida a Cristo, não nos isenta das dificuldades. As aflições fazem parte da vida, mas a nossa vitória já está garantida. A vitória está garantida para aqueles que confiam no Senhor. O contrário do medo não é somente coragem, mas o contrário do medo é a fé. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, não importa quão turbulentas sejam as ondas, as tempestades ao nosso redor, nós podemos ter a certeza de que Deus está no barco conosco. Abraão teve fé e se tornou pai de uma grande nação, mesmo quando tudo parecia impossível. Moisés teve fé e liderou o povo de Israel na travessia do Mar Vermelho e conduziu o povo pelo deserto, sem recursos. Davi teve fé. Quando todo o exército tinha medo, Davi teve fé
e por isso ele pôde vencer o gigante. Sabe o que essas histórias todas nos ensinam? Que aqueles que confiam em Deus não vivem guiados pelo medo, mas pela certeza de que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Por isso, nós precisamos nos perguntar: estamos cultivando a fé ou estamos alimentando o medo? Que eu e você sejamos como o salmista Davi, que declarou o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha o que Davi está dizendo: ainda que eu tenha que enfrentar a morte, eu não vou ter medo, porque tu, Senhor, estás comigo. Mas como superar o medo e fortalecer a fé? Se você quer vencer o medo e crescer na sua fé, eu vou te dar algumas dicas aqui, algumas atitudes que você deve ter, que podem te ajudar. A primeira atitude: busque a Deus todos os dias. A oração e a leitura da palavra fortalecem o nosso coração. E é para isso que esse canal aqui existe, para trazer uma porção da palavra até você todos os dias. Crie esse hábito de buscar a Deus todos os dias. Outra coisa importante: declare as promessas de Deus. Substitua os pensamentos de medo por declarações de fé. Romanos capítulo 10, verso 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. É importante ouvir a palavra de Deus. O fato de ouvir a palavra de Deus alimenta e fortalece a nossa fé. Amém? Então, tenha esse hábito. Ainda que você não queira assistir a um vídeo, mas ouça a palavra de Deus. Outra coisa importante: caminhe com as pessoas certas. Caminhe com pessoas de fé. Ande com pessoas que te aproximem de Deus. Talvez você esteja andando com as pessoas erradas, com pessoas que têm te afastado dos caminhos do Senhor. Escolha bem as pessoas com quem você anda. Ah, pastor, mas tem pessoas que já fazem parte da minha vida. Ok, todos nós temos que lidar com pessoas de várias maneiras, pessoas de várias naturezas, personalidades, crenças diferentes. Mas você tem que colocar limites na influência que essa pessoa tem sobre a sua vida. Dê ouvidos a pessoas que têm vida com Deus, pessoas que têm oração na sua vida, pessoas que têm fé, pessoas que carregam consigo a presença do Espírito Santo. Outra coisa: lance sobre Deus as suas preocupações. Ele cuida de você. Relembre aquilo que Deus já fez. Quando nós paramos e olhamos para a nossa própria vida, você não precisa se basear somente em Abraão, em Davi, em José, em Josué. Olhe para a sua própria vida. Se você chegou até aqui, certamente você tem uma história para contar. Uma história de superação, uma história de fé, uma história que pode até inspirar outras pessoas. Relembre tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, na vida da sua família. Lembra quando você achou que era o fim? Quando você até pensou em desistir? Deus esteve com você naquele pior momento. E Ele conduziu você até hoje para que você se tornasse esse homem que você é, essa mulher que você é, esse jovem, essa jovem. Presta atenção, meu querido, minha querida.
Deus não quer que nós vivamos presos pelo medo, reféns do medo. Ele deseja que nós avancemos com confiança, sabendo que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Lembra o que Jó disse no versículo que eu li? Aquilo que eu tinha receio me aconteceu. Aquilo que eu mais temia me aconteceu. Talvez tenha alguma situação na sua vida que tem te provocado medo. Talvez alguma circunstância. Talvez você tenha orado pela vida de uma pessoa e você teme que o pior aconteça, seja por um motivo de saúde, seja por causa de um relacionamento, seja por alguém que tem se desviado da fé, que tem andado com pessoas erradas, alguma pessoa da sua família que às vezes tem sido dominada pelos vícios, ou você mesmo, que pode não estar conseguindo vencer as tentações. Eu peço que você escreva aqui nos comentários: o Senhor está comigo. Deus está comigo. Eu não temerei. Escreva uma declaração de fé aqui nos comentários. E escreva o seu pedido de oração. Se você não quiser detalhar, porque eu sei que as pessoas muitas vezes não querem expor a sua vida aqui na internet, coloque apenas a área da sua vida que precisa do cuidado de Deus, do toque de milagre, de cura e de restauração do Senhor. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, Pai. Te agradecemos pela Tua poderosa palavra. Tomamos posse de cada promessa que foi declarada aqui. Entregamos ao Senhor as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos medos. Sabemos que Tu és soberano sobre todas as coisas e que nada foge ao Teu controle. Nos perdoe por todas as vezes em que permitimos que o medo governe os nossos corações. Nos perdoe por nos esquecermos das Tuas promessas e por muitas vezes não confiarmos plenamente em Ti. Hoje, queremos depositar a nossa confiança na Tua fidelidade e no Teu amor, que são inabaláveis. Senhor, se tem alguém que está ouvindo essa mensagem, que está dominado pelo medo do futuro, pela insegurança, pela ansiedade, que o Teu Espírito Santo traga paz e renove esse coração agora. Repreenda, Pai, toda inquietação nesse coração, toda dúvida. Coloca dentro dessa pessoa a certeza de que Tu és um Deus que nunca falha. Nós queremos viver pela fé e não pelo medo. Queremos aprender a descansar em Ti, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são desfavoráveis e difíceis. Ensina-nos a lembrar que, assim como o Senhor cuidou de Jó e restaurou a sua vida, o Senhor também pode cuidar de nós. Eu peço por aqueles que estão enfrentando enfermidades, por aquelas pessoas que enfrentam crises financeiras, conflitos familiares ou qualquer outro tipo de aflição. Estende a Tua mão poderosa e traga provisão, restauração e paz. Responda, meu Deus, a cada pedido de oração aqui, segundo a Tua vontade. Fortalece a nossa fé, para que nós possamos declarar como o salmista, em Salmo 56, verso 11, em Deus
tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Nós caminharemos de cabeça erguida, porque sabemos que servimos a um Deus poderoso e amoroso, um Deus que nunca nos desampara. Entregamos a Ti a nossa vida, os nossos dias, nosso futuro, toda a obra das nossas mãos. Tira de nós todo o medo e nos enche com a Tua fé, com a Tua paz e com a Tua ousadia. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem abençoou a sua vida? Deus falou com você de alguma forma? Então compartilhe essa mensagem com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder para tirar de nós todo medo e para nos encher de paz e de fé. Amém? Eu quero convidar você a adquirir o e-book Minuto com Deus, para você ter aí as mensagens Minuto com Deus no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. É só você clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado e adquirir o seu. Custa menos de R$10. Esse e-book, ele contém 365 mensagens para a sua edificação. Todos os dias, onde você estiver, você pode abrir o seu celular, o seu tablet, o seu computador e ler a mensagem do dia. Amém? Não deixe de fazer isso. Você estará abençoando o nosso ministério e estará sendo abençoado, porque você vai receber 365 mensagens, uma para cada dia do ano. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.